Ministro, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença virtual em Natal e no Rio Grande do Norte. E a TV Assembleia se sente muito honrada em iniciar um novo formato, graças a um convite, graças a uma iniciativa do Jornal Tribuna do Norte, que está completando 70 anos de vida. E jornais completando 70 anos de vida não são fáceis de achar e devem ser celebrados. A TV Assembleia se associou a essa empreitada, essa iniciativa da Tribuna do Norte e resolveu lançar, com muita honra e muita alegria, uma edição especial de um programa chamado Com a Palavra, Entrevista. Agora eu vou lhe entregar as feras, ministro, começando pelo Everton Dantas, que é o diretor de redação do Jornal Tribuna do Norte. Muito obrigado. Professor Delfim Neto, é uma honra lhe entrevistar. Nós temos aqui Gerson Cerejo, nós somos de 3 gerações de jornalistas. A gente agradece imensamente a oportunidade. Nas últimas semanas, a Tribuna do Norte ela tem publicado uma série de entrevistas com personagens históricos, com grandes políticos, mas certamente essa sua é a de maior relevância que nós conseguimos até agora. Isso faz parte de uma série por conta da celebração dos 70 anos da Tribuna do Norte, e nós estamos muito felizes de contarmos com a parceria da TV Assembleia, e a Tribuna agradece em nome do presidente da Assembleia, o deputado Ezequiel Ferreira. Eu tenho uma pergunta, para a gente começar a conversa aqui, uma pergunta que eu acho que o senhor vai tirar de letra, é uma coisa simples, e até considero essa entrevista uma grande aula com o senhor. Eu queria ouvir do senhor, pela bagagem que o senhor tem e pela capacidade de projeção que o senhor tem, para Delfim Neto, que país é este que nós vivemos hoje, economicamente e politicamente falando? Deixa eu lhe dizer, Dantas, nós estamos vivendo o país que nós construímos. Ele não foi construído à toa e nem por acaso. Ele é produto dos nossos erros e dos nossos acertos. Ele é bem melhor do que parece, em primeiro lugar. De forma que ele tem condições de retornar ao crescimento. O problema do Brasil é que há 40 anos nós perdemos as energias do crescimento. Há 40 anos, praticamente, que nós estamos crescendo menos que o mundo. Quando, de 45 a 80, o Brasil crescia 7,5% ao ano. O Brasil crescia o dobro do crescimento do mundo. Nós chegamos a ser, realmente, o que somos, a 6ª economia do mundo, com um crescimento muito substancial interno, mas com capacidade de importar. Porque no processo de desenvolvimento, você deu ênfase às exportações. Você desenvolvia o mercado interno, mas você desenvolvia ainda mais rapidamente as exportações, para que o desenvolvimento não terminasse numa crise de balanço de pagamentos. E não terminou, só terminou em 81, 82, quando, na verdade, você teve a crise do petróleo. Nós não produzimos petróleo, nós produzimos 20% do nosso consumo. Quando o petróleo passou, eu cheguei a comprar petróleo a $1 o barril. Na verdade, um barril de petróleo custava menos do que uma água Perrier. Quer dizer, os árabes tiveram uma certa razão quando fizeram o seu cartel. Então, o que eu diria é o seguinte: é só isto. Nós vamos, e devemos, depois, tivemos muitos problemas. Eu ainda acho que talvez a maior tragédia. Primeiro, eu vou dizer que, na minha opinião, a história não tem leis. A história é um conjunto de acidentes aleatórios. Quer dizer, nós viramos um império porque o Napoleão invadiu Portugal. O Brasil só não é os Estados Unidos porque Dom Pedro I brigou com o João do Bonifácio. Então, nós só temos uma república porque o general não sabia o que fazer, puxou a espada e declarou a república. Ou seja, recentemente, Dantas, para mim, a coisa mais trágica que aconteceu ao Brasil foi a morte do Tancredo. O Tancredo estava preparado para assumir a presidência, não ia fazer uma mudança constitucional, ia tirar da Constituição o que ele dizia, os entulhos autoritários,
ia conservar na sua mão o poder central, e tinha um ministro da Fazenda, que era o Dornelles, extremamente competente, talvez um dos melhores diretores da Receita que nós já tivemos. Eles teriam feito, seguramente teriam controlado a inflação e retornado ao crescimento. A morte do Tancredo iniciou um processo de desintegração que veio caminhando, e mesmo as coisas muito boas que nós fizemos, como foi o caso do Plano Real, que é uma obra, uma pequena joia construída e que vai honrar para o resto do tempo os economistas brasileiros. Mas o Fernando não fez o superávit primário que devia fazer. E, portanto, todo o peso da estabilização monetária foi colocado em cima do câmbio. Ele teve que valorizar o câmbio durante 4 anos, de uma maneira absurda, à custa de uma taxa de juros real também absurda. E você, nesse instante, você desorganizou a indústria. Se você tiver curiosidade, faça um gráfico do PIB, separando o PIB agrícola, o PIB da indústria e o PIB dos serviços. Você vai ver que a redução do crescimento começa, na verdade, quando você começou a controlar a taxa de câmbio para controlar a inflação. O Plano Real, por melhor que tenha sido, foi a morte da indústria. Ok. Agora eu gostaria, ministro, de passar a palavra para o mestre meu e de Everton, né? O jornalista, colunista Vicente Cerejo, que já está participando dessa nossa entrevista conjunta entre a TV Assembleia e Tribuna do Norte, e TV Assembleia. Cerejo, com a palavra. É um privilégio entrevistar o ministro Delfim Neto, de quem eu sou leitor na Carta Capital e na Folha de São Paulo. Obrigado. Ministro, eu tenho uma curiosidade que talvez o senhor me salve do abismo. Eu acho que o exercício da dúvida é uma maravilha, eu concordo com o senhor. Um banco que não tem dúvida é muito mais grave do que apenas ser um banco. Eu lhe perguntaria o seguinte, independentemente, o senhor sempre se preocupou, sempre advertiu o seu leitor de que a desigualdade social, uma vez aprofundada, isso bem antes da pandemia, podia comprometer o projeto econômico do próprio ministro Paulo Guedes. Eu li isso várias vezes, tanto na Carta Capital como na Folha de São Paulo. O senhor temia esse aprofundamento. Desgraçadamente, o aprofundamento veio através de uma pandemia. Mas veja bem, o nosso caldo de cultura, na verdade, no Congresso, que quer seus nichos, num governo que não consegue fazer um programa de privatização, uma reforma fiscal competente, não consegue fazer uma reforma administrativa, não consegue vencer um patriotismo superado, nacionalismo retrógrado, de que nada se vende porque tudo é nosso, vamos vender a própria honra. O senhor não acha que, independentemente do coronavírus ou do Covid-19, como queira, a nossa tarefa de tentar esse neoliberalismo, que eu gostaria que o senhor explicasse o que é, porque no Brasil não entendeu ainda. O Brasil conhece o liberalismo, agora o neo a gente não consegue entender. O senhor não acha que nós temos um caldo de cultura muito mais grave do que o coronavírus? Deixa eu lhe dizer, Cerejo, a modernidade. Cerejo, acho que você tem toda a razão. Na verdade, nós interrompemos o processo civilizatório. Foi isso que nos aconteceu. Nós hoje, você tem ainda mais razão quando diz que o ponto mais importante de uma sociedade é criar igualdades de oportunidade. Não é simplesmente a igualdade de renda, a igualdade... na verdade, tornar cada cidadão, não importa a história ou a geografia do seu nascimento, cada cidadão com o mesmo aparato de aprender o mundo, não importa se ele nasceu num lar rico, depois de uma festa com caviar e champanhe, e é um filho desejado, ou se foi produzido por acaso embaixo do muro, num sábado de noite, sem que nem o pai e a mãe quisessem. Uma vez produzido,
Esse ser tem direitos que são um direito fundamental. Ele tem direito os dois têm o mesmo direito. O que nasceu no lar rico, a família vai cuidar. A gestante vai ser bem alimentada, vai ser tratada, tudo com carinho, todo mundo na família esperando. Ele vai ser uma figura, uma grande alegria. No dia que nascer, há uma mobilização da família de alegria. Depois ele vai ter boa alimentação, vai para as melhores escolas. Quando chega a 14 anos, que vai começar a vida, ele tem um aparato de apreensão do mundo, uma capacidade cognitiva de um certo nível. Aquele outro, que nasceu sem querer, que foi enjeitado desde o início, em que a mãe teve dificuldade para explicar em casa como é que ele apareceu, que foi descuidado. Se esse sujeito não tiver o suporte do Estado, se ela não tiver um seguro-saúde, como nós temos no SUS, mas que é pouco ainda, dá para ela alimento, dá para ela cuidados, dá assistência médica, cuidado nascituro, alimentando, indo para a escola. É por isso, Cerejo, que a Constituição diz que saúde e educação são universais, não gratuitos, são pagos por todos. Não importa o filho do rico que não precisa, mas o filho do pobre que precisa, o pai rico tem que pagar a sua parte. Para que a gente... Porque você precisa, na verdade, que essa pessoa, esse ente que nasceu desta forma, construa a sua capacidade de aprender o mundo, as condições de entendimento do mundo parecidas com a do outro. Porque a justiça se faz, Sérgio, na partida. Os dois têm que partir mais ou menos do mesmo ponto. Se não houvesse igualdade, a meritocracia é uma farsa. Quer dizer, não adianta dizer que tem meritocracia num país que tem desigualdades como nós temos. O mérito não é do sujeito, o mérito foi do pai dele, do avô dele, de quem acumulou educação, de quem acumulou riqueza. Então, a sociedade, para convergir para a civilização, tem que ter como objetivo fundamental, realmente, da igualdade de oportunidade. Quer dizer, uma vez iniciada a vida, o resultado é aleatório, ela depende da sorte, depende de uma porção de coisas. Então, o que eu acho que nos faltou, na verdade, foi persistir nessa direção. Ministro, agora a pergunta da TV Assembleia, né? O senhor falou, o senhor falou aí do milagre, do pequeno milagre do Plano Cruzado. Eu me lembrei de um milagre maior e mais duradouro, que foi o milagre econômico que teve o senhor no comando da pasta da Fazenda. O país chegou a crescer a admiráveis, estonteantes, de 9% a 13%. Né? Acho que 73% deu 13% ao ano. Só o chinês consegue taxa parecida, né? Então, é o seguinte, eu pergunto ao senhor, depois do milagre econômico dos anos 70, aí veio o choque do petróleo, veio o problema de inflação, veio a hiperinflação, veio os problemas, veio moratória, veio os milagres pequenos e efêmeros do Plano Cruzado, do Plano Bresser e tudo mais, veio o Plano Collor, veio o Plano Real e veio a estabilização. E aí eu pergunto, ministro, onde foi, depois daquela estabilização do Plano Real, que prometia uma estabilização duradoura, onde foi que a gente se perdeu? Onde foi que o Brasil saiu dos trilhos? Aí eu completo. Tem alguma coisa a ver com aquela casta burocrática que o senhor diz, que não é eleita, mas toma conta do poder? Seguramente tem, mas eu acho que essa questão é uma questão... Bom, essa exige uma tese de doutoramento. Ixi, Maria. Mas eu queria dizer o seguinte, mas ela está muito bem posta pelo seguinte, não houve milagre. O crescimento de 45, não é só 70, 67. Se o senhor pegar, o crescimento começa em 45 e vem se acelerando e termina em 80 a 7,5% ao ano.
crescimento realmente dos maiores do mundo. São períodos, o Brasil, inclusive, quando se estuda períodos de rápido crescimento, o Brasil sempre está nesse quadro. Era porque foi um grande esforço nacional, tinha um projeto nacional. O Brasil acreditava para onde ele tinha que ir. Você teve uma mobilização. O inconveniente é de que isso foi acompanhado de um regime autoritário. Talvez não tivesse outra fórmula. É claro que teria uma fórmula alternativa, se a gente não quisesse ter pressa. É porque uma coisa importante é compreender que o crescimento exige uma contenção. Você só pode fazer o consumo crescer quando o PIB cresce. Para o PIB crescer, você precisa fazer o investimento crescer. Então, o segredo do rápido crescimento é uma harmonia entre o crescimento do consumo e o crescimento do investimento, que é o instrumento que aumenta a produtividade. Portanto, essas coisas, nada que aconteceu foi externa. O que aconteceu aqui dentro por conta das nossas ações. Não adianta pôr culpa externa, não adianta ter... Teve, sim, uma crise de pagamentos do mundo, não foi do Brasil, em 84. Mas o Brasil foi o país que se ajustou mais depressa. Nós fizemos uma profunda recessão em 82 e 83. Em 84, nós já tínhamos equilíbrio de novo em contas correntes. De forma que eu fico muito triste quando vejo as pessoas dizendo mas foi uma infelicidade, aconteceu isso conosco. Não. O que aconteceu conosco foi feito por conosco mesmo. Perfeito. Everton. Vai ser bom o debate, hein? Professor, eu queria tirar uma dúvida com o senhor com relação ao teto de gastos. A gente está vendo nacionalmente essa discussão, a discussão do teto de gastos, a discussão das privatizações, a discussão da reforma que não anda. Mas, especificamente, qual a sua opinião sobre o teto de gastos, que vai envolver, inclusive, essa questão de investimento, que pode gerar distribuição de renda e por aí vai? Qual é a sua opinião? Deixa eu lhe dizer, o teto de gastos é a âncora que sustenta a expectativa de equilíbrio fiscal. Hoje, se você violar o teto de gasto, sem que exista algum controle, você vai para o desequilíbrio completo. Você destrói esse país. Então, o que tem faltado é Dantas, não é? Isso. Everton Dantas. O que tem faltado, Dantas, é que o executivo desleixou. Ele apresentou, no dia 3 de março de 2019, 16 projetos ao Congresso. Esses projetos tinham a PEC 186 e a PEC 188. Era uma PEC que fixava o teto, mas que dava a flexibilidade seguinte. Quando o teto fosse atingido, disparava gatilhos para cortar salário, para arrumar. Ou seja, o teto, na minha opinião, sustentou isso. Foi por conta do teto que a nossa taxa de juros chegou a 1%, como está hoje. Eu acho o seguinte, Dantas, a solução... Aparentemente, ontem teve uma epifania. O presidente se reúne fora do palácio com todos os ministros, e aí o Alan Kubre diz uma coisa só, na minha opinião, significa o seguinte: eu vou retomar a PEC 186, a PEC 188, espero que ele entregue para o Pedro Paulo para fazer a síntese e aprovar essa reforma do Estado. Ou seja, nós não vamos mudar o Estado por enquanto, que é muito mais complicado, mas nós vamos manter o teto e, se houver isso, o Executivo terá condições, independentemente de autorização do Legislativo, porque ela foi a autorização é preliminar, é feita na PEC,
eu vou aplicar os gatilhos. Vou suspender. E aqui eu acho que eu queria me referir àquilo que disse o nosso companheiro sobre as elites não, As castas burocráticas. sobre as castas privilegiadas, não eleitas, que entram por concurso, mas só são promovidas politicamente e que se apropriaram do Brasil. Na verdade, ou você rompe isso, e isso só pode ser rompido por este caminho, quer dizer, bateu no teto, corta o salário mesmo, não importa se é do Supremo ou se é do trabalhador, mas com inteligência, com proporcionalidade, para ajustar. Não é possível que a gente continue a viver. Veja uma coisa, Dantas, desde 2014, nós estamos numa crise. O PIB caiu quase 14%, PIB per capita. Como é que pode ter no Brasil uma casta que durante esses 6 anos, não teve a menor restrição, teve garantia de emprego, teve garantia de salário, aumentou o salário 4% ao ano, quando o Brasil inteiro estava caindo 14% do PIB. Se isso não for uma casta privilegiada, eu não sei o que é. E que é inatingível, porque quando você vai ao Supremo, a resposta está na Constituição, está correta. Os salários são irredutíveis. Sim, mas para o trabalhador do setor privado, para o gráfico aí do jornal, e aí, o que acontece? Para ele não tem isso, não. Para o jornal conseguir continuar vivendo na crise, tem que reduzir o salário mesmo. E ele compreende que tem uma relação entre isso. Agora, no Brasil, só um grupo absolutamente privilegiado é que conseguiu, graças a direitos mal adquiridos, se proteger desse tipo de ajuste. Cerejo, capitão Cerejo. Ministro, o senhor deu uma visão que pode parecer a alguns pessimista, mas ela é rigorosamente verdadeira. E então eu faço um paralelo. Câmara Cascudo, que foi o nosso maior intelectual, dizia que o melhor do Brasil era o brasileiro. E o que é o pior do Brasil? Não, eu acho que não tem pior. Na verdade, nós começamos a bater cabeças. Não tem uma liderança. O que nos falta é alguém realmente capaz de dizer, olha, a direção é esta. Nós vamos chegar lá. O caminho é áspero, o caminho é complicado. Mas nós não caçamos os nossos líderes, não só temos chefes? Eu não sei se não é só isso, não. Eu acho que, seguramente, isso tem um pedaço. Agora, os chefes que existiam também eram muito ruins, né? Certamente não iam nos levar a lugar nenhum. Ministro, o ano passado, eu tive a oportunidade de ver entrevistas suas, o ano passado o senhor estava mais otimista em relação a esse governo. O senhor falava que o governo tinha um plano, um projeto econômico coerente e tinha um ministro com capacidade, o Paulo Guedes, com poder para executá-lo. Né? Hoje, a gente viu, há pouco tempo, debandada de secretários de partes, de integrantes da equipe de Paulo Guedes. Como é que anda o seu termômetro do otimismo, ministro? Realmente, meu otimismo diminuiu porque o governo abandonou o seu projeto. O projeto do Bolsonaro hoje é a reeleição. Mais nada. Não vamos ter ilusão. Não, é uma ilusão imaginar. A prova disso é muito simples. Por que ele não enviou a reforma do Estado, que estava pronta na mesa dele em 2019? Por que ele adiou para 2020? Quando ele adiou para 2021, o pessoal foi embora, porque já viu que não é para valer. Ou seja, sem essa reforma, não vai acontecer nada. E o que eu digo é o seguinte, a única forma dessa reforma acontecer hoje é pela aprovação de uma PEC que una a 186 e a 188, num programa em que sustenta o teto, mas que, quando chegar no teto, todos
sem exceção. É claro que você tem que proteger os mais necessitados, os pequenos salários, até 2, 3 salários mínimos, mas o resto tudo tem que ser sujeito a cortes proporcionais. Não tem, porque assim, não tem como você só ter disponível para investir 4% do orçamento. Pronto, o senhor falou, eu lembro de também declarações suas, o senhor dizendo, hoje, dos últimos 20 anos, teve uma carga tributária que foi subindo e a taxa de investimento do setor público despencando. Como contornar isto, ministro? De novo, nós até voltamos sem problema o problema. Quando o senhor se refere ao crescimento, a carga tributária era 25%. O investimento público era 5%. Ou seja, no fundo era até um pouquinho mais. Mas então, 20% era consumido dentro do próprio governo. 5% era investimento em infraestrutura, que é o que aumenta a produtividade. Hoje, a carga tributária é 34% e não se chega a investir 1% em infraestrutura. Nós estamos consumindo a infraestrutura todo ano. A depreciação da infraestrutura é superior ao investimento que tem sido feito. De forma que o que acontece é o seguinte, nós estamos em pleno subdesenvolvimento por conta disso. Agora, o que acontece hoje no Estado? Ele tem 34% de carga tributária, mais 4% ou 6% de déficit, se apropria de 40% da renda real, da renda do país, investe 1%. Antes, ele consumia 20%. Hoje, ele consome 39%. Ou seja, é um Estado como eu, obeso e vesgo. O senhor não está assim, né? O senhor está mais fininho do que na época da charge, das caricaturas. Everton Dantas andou lendo alguma coisa aí sobre o que o Matar disse ao sair do governo. Everton, participe com a gente, volte aqui. Não, o que eu queria, achei muito interessante sua resposta ainda há pouco, falando da questão de que a gente tem que fazer, e o Salim Matar, ele deu uma recente entrevista que ele vem ao encontro do que a gente está discutindo aqui. Que ele diz uma frase muito interessante, que ele diz que o establishment não tem interesse na reforma. E aí, pegando como gancho que o senhor falou, e isso que ele diz, eu vou inverter um pouco o raciocínio. Eu quero ouvir do senhor o que é que vai acontecer ao Brasil caso nós não consigamos fazer isso que o senhor está apontando, tendo como parâmetro o que o senhor também acabou de dizer, que nós temos um presidente mais preocupado com a reeleição. O que é que pode acontecer a vir disso? Na verdade, nós vamos continuar declinando com relação ao mundo. Veja, nós crescíamos 2 vezes mais que o mundo. Hoje nós crescemos metade do mundo. Ou seja, relativamente, Dantas, nós estamos muito mais pobres do que éramos nos anos 80. Muito mais pobres. Então, se você comparar, digamos, a renda per capita, o PIB per capita em paridade de poder de compra, para eliminar o efeito da taxa de câmbio. Pega os Estados Unidos como representante do mundo. Representa mal, porque cresce menos que o mundo. E nós compararmos o nosso PIB per capita em paridade de poder de compra, você vai ver que entre 45 a 80, nós crescíamos, nós viemos de 20% do PIB americano para 40%. Ou seja, nós dobramos a nossa produtividade. Nos últimos 30 anos, nós praticamente voltamos aos 20%. Ou seja, os Estados Unidos cresceu pouco, e nós ainda crescemos menos do que ele. O Brasil hoje é um país realmente do menor crescimento per capita do mundo nesse período. Ministro, o senhor disse numa entrevista, não sei se ainda esse ano ou ano passado, que o Trump estava merecendo uma recessãozinha que ele não recebeu, né? Pelo visto, a não ser que venha agora pós-pandemia. E aí eu pergunto,
qual é o cenário que cenário pode representar o Brasil, o que pode representar para o Brasil uma eventual mudança de poder nos Estados Unidos nas eleições de novembro? Bom, eu realmente espero que o Trump perca a eleição. Senão, acho que realmente não há justiça no mundo. Então, eu espero que ele perca mesmo. O que vai acontecer é que você vai se eleger o Biden, né? E com essa... É interessante que essa senadora, que é a vice dele... Que o Trump já esculhambou ela, né? Que o Trump já esculhambou, já tratou de esculhambar a senadora. Mas essa senadora é filha de um velho professor de economia, David Harris, que tinha muitas ligações com o Brasil. De forma que o que eu direi é o seguinte: se eles ganharem, provavelmente vão fazer restrições muito importantes a essa política voluntarista do Bolsonaro. A pressão externa para que a gente cuide da nossa natureza vai crescer. Capitão Cerejo. Ministro, mesmo considerando como essenciais a calamidade pública, o orçamento de guerra, toda essa luta para salvar vidas, mas o senhor não acha que por trás dessa cortina há uma perigosa tentativa ou esperança da classe política da volta do Estado-mãe, que já está inchado, que já está na exaustão? Cerejo, se isso acontecer, nós vamos aprofundar o subdesenvolvimento. Nós já estamos com ele acelerado. Nós vamos acelerar ainda mais. Não tem como... Na verdade, o Estado não cria recursos. As pessoas ficam imaginando que criar dinheiro, que emitir moeda é criar recursos. Não. Emitir moeda é simplesmente a capacidade de comprar o que já existe. Não aumenta em nada a produtividade. Para você crescer, tem que crescer a produtividade do indivíduo. Cada um de nós tem que produzir um pouco mais, para poder consumir um pouco mais, para poder poupar um pouco mais. Quer dizer, não existe desenvolvimento econômico com emissão de moeda. A emissão de moeda pode, eventualmente, quando há um grave crise de demanda, você recuperar a demanda. Mesmo nisso, com condições especiais, é preciso que o multiplicador do gasto público seja muito eficaz. Mas o importante é compreender o seguinte: não tem nenhuma forma de crescer, de reduzir o desemprego, a não ser investindo, a não ser dando para cada brasileiro uma quantidade maior de capital e tecnologia para que ele tenha aumento da sua produtividade. Isso tudo depende só do investimento. Então, quando a gente fica imaginando que o governo cria recursos, nós estamos entrando num equívoco enorme. O governo transfere recursos. E o que é pior, o governo toma 100 do Cerejo e transfere 10 para os outros. 90 ele mesmo consome. Ministro, falando em emissão... Ele dissipa. Falando em emissão de moeda, o que é que significa o lançamento de uma cédula de R$200? Nada contra o Lobo-Guará. Mas o que é que significa neste momento agora? O que eu acho é que o momento talvez tenha sido inapropriado, que as pessoas estão estabelecendo relações que não existem. Não, é porque estão prevendo inflação. Não, se fosse para corrigir o valor da nota de 100, você precisava emitir nota de 500. Portanto, não é para isso. O que acontece é o seguinte, é que com essa pandemia, você aumentou a propensão das pessoas a reterem moeda. Aumentou o número de transações feitas em moedas, que é o que sempre acontece. Porque o sujeito quer ter o dinheirinho na mão dele, como eu digo, embaixo do colchão, porque ele não sabe se quando for o banco existe, ele não sabe se vai ter tempo de ir, o coronavírus vai pegar no meio do caminho. Então, o que acontece? Você cria
um desejo psicológico, uma exigência psicológica, que você precisa ver o dinheiro na tua mão, parece que eu estou seguro. Se o Ministro, bichinho não me também pegar... Ministro, teve gente também, não foi uma, nem duas, nem três, que eu vi dizendo assim o seguinte: eu vou logo tirar o dinheiro lá do Caixa Tem, o dinheiro do auxílio emergencial, antes que o governo tire o saldo, leve o saldo de volta. Ah, bom, você tem toda a razão. Na verdade, se você perceber, por que houve um enorme aumento de venda de cimento, de porta, de flanela? Isso é uma coisa sensacional. O sujeito, com pequeno excesso de receita, fez um puxadinho para melhorar a sua vida. Isso é fantástico. Isso mostra quem é o brasileiro. Ele está na favela e se organizou melhor que o governo. Aqui tem uma favela chamada Paraisópolis, em que eles se auto-organizaram, estabeleceram gerentes de rua, fiscalizam a população toda da rua, medem a temperatura. Se tiver o primeiro sinal de Covid-19, isolam, já vão atrás dos outros. Ou seja, a auto-organização em que eles se encontram é muito superior à do Estado. O Brasil tem, na verdade, guardado nele uma iniciativa, uma inovação, que, quando ele usou, ele cresceu, que parece milagre. Depois, o próprio Estado impediu que ele fizesse isso. Ministro, o senhor defendeu em recente artigo na Folha de São Paulo, onde o senhor tem a coluna, defendeu um programa mínimo de renda que seja realista, focado e fiscalmente sustentável. Ele está vindo, ministro? Eu espero que ele venha. Deixa eu lhe dizer, a solidariedade da sociedade com relação àqueles que não têm condições de se autossustentar é fundamental. Não pode ser considerado uma esmola. É, no fundo, um empréstimo para que ele consiga superar a situação em que ele se encontra e passe ele a, outra vez, ocupar sua cidadania. Que ele possa viver do seu próprio trabalho. Quando o brasileiro, em geral, é trabalhador, eu sempre vou muito cedo para o escritório. Muito cedo. Chego às 5h30, 6 horas. Eu estou passando pela Avenida Rebouças. Em cada esquina tem uma senhora ou um senhor que, durante a noite, fez 3 bolos, aqueceu um pouco de café com leite e está vendendo para o trabalhador que está indo a pé para se alimentar nessa passagem. As pessoas adquirem mecanismos de sobrevivência que não dependem do governo. A única vantagem no Brasil é que, para esses também, saúde e educação são universais. Everton, talvez essa seja... Desculpe, deixa eu interromper interromper o seu complemento. Deixa eu dizer mais alguma coisa. Essa talvez seja a grande diferença civilizatória do Brasil. Procura outro país onde tenha um seguro-saúde tão universal quanto o SUS. Não adianta dizer, mas é pouco. Claro, é uma sociedade... Procura outro país onde realmente a educação primária, secundária, primária nos municípios, a secundária, seja tão universal. Você veja o que está acontecendo. Aqui em São Paulo, 70% de aumento das transferências do setor privado para o setor público em educação primária. Ou seja, tão logo o pai perdeu a condição, mandou para o serviço público, que não é tão ruim, não. A escola pública, se tiver uma direção boa, é muito boa. Aliás, o senhor concorda que o Sistema Único de Saúde deu um show na pandemia? Não é isso? Não tem dúvida.
eu não tenho dúvida, e vou dizer mais, se nós falhamos no combate ao Covid-19, não foi por conta do SUS. O SUS, na verdade, cumpriu o seu papel e continua cumprindo. Foi pela bateção de cabeça entre a União, os estados e os municípios. Cada um dando recomendação de um tipo. Você, na verdade, você está 3 meses sem um ministro de saúde. O que você vai fazer? Isso. Everton Dantas. Professor Delfim, por favor, no atual momento econômico que nós vivemos, qual é a sua opinião sobre privatizações e sobre aquela proposta do governo de promover um amplo programa de investimento que eles chamaram de o Plano Marshall brasileiro? Deixa ele dizer, isso tudo é um sonho, Dantas. De novo, a Dilma fez PAC 1, PAC 2, PAC 3, até explodir. Não tem. Então, não é. Primeiro que nem tem projetos, essa é a verdade. Então, você veja, tem 14 mil projetos parados. Não foi por falta de recursos, foi porque não tem projeto executivo. O que acontece é o seguinte, é que não tem mais recursos dentro do orçamento. Então, nós temos que... Eu estou convencido. Acredito que ontem aconteceu uma coisa importante, se é que eu entendi. Aquela visita que eu disse foi uma epifania. O presidente sai do Palácio, acompanhado do presidente da Câmara e do presidente do Senado, para dizer, olha, nós vamos fundir, a minha interpretação, a PEC 186 e 188, que estavam esquecidas no Senado, desde março de 2019, para fixar o teto e fixar as formas de corrigir quando o teto for atingido, fixar os gatilhos. Se nós fizermos isso, eu acho que teremos dado um passo muito importante para o equilíbrio fiscal. Me permita, Gerson, só um complemento. Eu Pois gostaria não. de sua opinião com relação àquela proposta do novo imposto, a tal o que estão chamando de nova CPMF. Deixa eu dizer, eu tenho... Primeiro que eu acho que o estudo da reforma tributária está sendo muito mal feito, Dantas. A reforma tributária que o Brasil já fez, a de 47, a de 67, 60, foram reformas tributárias feitas por tributaristas. O Brasil tinha uma escola de tributaristas da mais alta qualidade. Rubens Gomes de Souza, Alcides Gomes de Costa. Basta dizer que o Brasil foi o terceiro país do mundo a adotar valor adicionado. O primeiro foi a França, o segundo Côte d'Ivoire, e o terceiro, em 67, o Brasil introduziu o valor adicionado, que tinha sido criado na França em 60. Todos os países vieram depois. Quer dizer, por que eu digo isso? Porque economista não sabe onde põe a vírgula. Quando o economista faz uma lei, é o paraíso do advogado. Ele põe a lei do jeito que ela sai contra ele. Professor Cerejo, com todo prazer. Ministro, na entrevista a Pedro Bial, o senhor fez uma frase, como sempre, muito bem-humorada. Reconheceu que o presidente tinha boa vontade, tinha boa fé, mas se comportava mal. O que ele deve fazer para se comportar bem? Tem que aprender. O quê? Aliás, eu vou lhe dizer, ele está aprendendo. Eu acho que ele entendeu. Se ele não tivesse entrado tão mal, se ele tivesse desde o início compreendido que fez uma vitória surpreendente, absolutamente legítima, foi uma manifestação de repulsa. Ele foi eleito como repulsa a tudo que existia. Porque ele vendeu a ideia de que ia mudar tudo que está aí. Só que ele compreendeu mudar tudo que está aí como uma nova política. Não, mudar tudo que está aí sem o Congresso é negar a política. Então, ele iniciou uma briga com o Congresso, ele jogou fora, Cerejo, 35% do governo
numa briga estúpida com o Congresso, imaginando que podia administrar sem o Congresso. Aprendeu apanhando, o Brasil apanhou com ele, ainda depois veio a pandemia, que não precisava ter vindo, mas veio, e hoje ele entendeu. Ele agora está indo ao Congresso para fazer o que ele devia ter feito em novembro de 2018, quando ele ganhou e foi eleito ao Congresso. Antes de tomar posse, ele devia ter ido ao Congresso, como em qualquer república democrática pluripartidária, discutir com o Congresso um programa comum, dividir com os partidos que iriam apoiar, dividir, como eu digo, republicanamente, o poder. Ele só aprendeu isso apanhando e, na verdade, dissipando recursos nacionais. Everton Dantas. Sim, claro. Professor, eu gostaria de saber do senhor, na sua opinião, claro, que responsabilidade o PT tem na eleição de Bolsonaro e se atualmente, na forma como ele se comporta, ele caminha para ter responsabilidade numa possível eleição de Bolsonaro, na reeleição. Deixa ele dizer, eu acho que a gente... o que mudou o Brasil foi, na verdade, a descoberta trágica de um incesto entre parte do executivo e parte do setor privado. Quer dizer, o que foi a Lava Jato? Foi, na verdade, a descoberta de um sistema que existe em todo lugar do mundo. O Estado se organiza de tal jeito, e o setor privado se acomoda e se associa ao Estado. É o tal triângulo de ferro. Mas, no caso, a descoberta daquele incesto entre as empreiteiras e parte do governo foi uma coisa que produziu um efeito devastador. A Lava Jato é um ponto de inflexão na história do Brasil. Pode ter cometido e cometeu abusos de autoridade, teve comportamentos condenáveis, porque os fins não justificam os meios, mas não é possível negar o seguinte: ela expôs uma chaga que estava dentro do governo. O resultado principal foi esse. E teve alguns outros resultados importantes. Primeiro, ela fortificou os instrumentos de controle. Você teve um fortalecimento do Ministério Público. O Ministério Público do Brasil hoje é um dos mais bem apetrechados do mundo. Tem um poder gigantesco, talvez até um pouco exagerado, que não tem controle. Mas você tem o aparecimento de uma coisa nova, que foi uma imprensa extremamente ativa e investigativa. Você teve um outro desenvolvimento, que é a internet, são essas comunicações muito rápidas. Ninguém hoje, a AGU, o TCU se transformou num instrumento de fiscalização primoroso. Ou seja, no Brasil hoje, não tem mais condições de repetir aquele triângulo de ferro sem que rapidamente ele seja descoberto. Você veja o seguinte: Bolsonaro faz um acordo, nomeia o presidente do Banco do Nordeste. 8 horas depois, tem que demitir. Por quê? Porque já não há como você deixar... Todos têm accountability. Todos têm que prestar contas. É um avanço, Dantas, gigantesco. É por isso que eu digo, do mesmo jeito que nós temos dificuldades, as instituições estão se ajustando. Eu, por exemplo, não tenho a menor dúvida sobre o problema brasileiro de democracia. A democracia está absolutamente consolidada. A ideia de que, porque o governo tem forças armadas, nada, general da reserva é civil aposentado.
não tem poder nenhum. Pode até ter valor, ter conhecimento. Eu também não critico ele porque tenha general, não, ou militar, porque sempre foi assim. Quando o Sarney ganhou a eleição, quando o Sarney foi eleito, quem eles levou para o governo? Os políticos que ele conhecia. Quando entrou o Collor, quem ele levou para o governo? Os políticos que ele conhecia e a sua turma. Quando o Collor caiu e foi o Itamar, você teve um interregno, profunda dureza, honestidade, que quando o seu chefe da Casa Civil recebeu uma sugestão de que tinha um problema, pediu licença, assistiu fora do governo o seu julgamento, foi inocentado e voltou para a Casa Civil. Quando foi eleito o Fernando Henrique, quem ele levou para o governo? O pessoal da USP, que é o pessoal que estava com ele. Então, na verdade, é o seguinte, quando o Temer foi eleito, quando a Dilma foi eleita, quando o Lula foi eleito, ele levou quem ele conhecia, os presidentes de sindicato. Quando o Bolsonaro foi eleito, levou quem ele conhecia, só os generais aposentados. As Forças Armadas profissionais são instituições de Estado, é uma instituição de Estado absolutamente, não tem garantidoras da ordem, não tem a menor ideia, não existe mais a menor ideia de que eles queiram voltar a administrar o país. Eles aprenderam. Quer dizer, não há nenhuma alternativa para o sistema democrático. Me permita, agora, com toda a experiência que o senhor tem, que avaliação o senhor faz hoje do período ditatorial e do AI-5? Deixa eu lhe dizer, é sempre muito difícil você fazer avaliação. Eu acho que teve algumas coisas importantes, teve coisas desagradáveis e condenáveis. O problema todo é o seguinte, quando você decide uma coisa, você decide com o conhecimento que você tem naquele instante e com as circunstâncias que está. Quando você suspende o habeas corpus, você não está dando para o governo a garantia para punir fisicamente o cidadão. Você está dando, pelo contrário, a obrigação de proteger a integridade moral e material de quem foi preso. Que houve desvios? É claro que houve, ninguém vai discutir isso. Ministro, a gente está praticamente há 24 meses, pouco mais de 24, 26 meses, da eleição de outubro de 2022. As reformas de Estado, reforma política e outras reformas que o senhor defende há muito tempo, não saiu do plano das intenções. O que é o cenário que o senhor imagina para o Brasil pós-pandemia, de 21 em diante, até a eleição? Deixa eu lhe dizer, se nós não voltarmos para o Congresso, particularmente ao Senado, e fizermos uma fusão da PEC 186 e a PEC 188, de tal jeito que o teto seja garantido, mas que, quando ele for atingido, ao disparo dos gatilhos para corrigir as despesas, nós não vamos sair do lugar. Pelo contrário, nós vamos só construir mais dificuldades. Você pode esperar o que você quiser para a eleição. Ninguém pode... É claro que você pode, durante algum tempo, enganar algumas pessoas. Mas, como dizia o velho Lincoln, não tem jeito de enganar todo mundo o tempo todo. Ministro, o senhor quer me dar uma definição para que o Rio Grande do Norte todo possa ler do que é neoliberalismo? Deixa eu dizer, eu conheço liberalismo político. Eu tenho a impressão que liberalismo econômico é uma coisa muito pouco compreensível. Neoliberalismo é ainda mais incompreensível. Então, o que eu diria é o seguinte, eu sou um liberal político. Politicamente, eu sou um liberal. Agora, do ponto de vista da economia, eu sei que sem o Estado é impossível fazer qualquer coisa.
Por que o homem faz um Estado, Cerejo? Por que eu entrego um pedaço da minha liberdade para um ente abstrato ao qual eu entrego o monopólio do poder para me atender nos momentos que eu preciso? Por que é isso? Porque sem o Estado não há mercado, Cerejo. O mercado exige propriedade privada. Propriedade privada não é um direito natural. Propriedade privada foi uma coisa que o mundo encontrou para poder ter um mercado. Que o mercado é um mecanismo de distribuição em que você pode usar o fator mais importante de aumento da produtividade, que é a divisão do trabalho. Quando as pessoas perceberam que podiam criar frangos e o outro podia fazer sapato, e que se encontravam no mercado e trocavam frango por sapato, você começou um novo mundo, em que você tinha a condição de coordenar a produção para atender as necessidades com liberdade. O mercado é o único que permite isso. Agora, você precisa de um Estado forte, regulado constitucionalmente e com força suficiente para regular o Estado, o mercado. O mercado. Exato. Everton, antes de você encaminhar as últimas perguntas, eu queria fazer uma surpresa aqui ao ministro. Primeiro, agradecer, ministro, fazer o que por seu intermédio, agradecer a sua secretária, a Neia, né, que gosta de ser chamada assim, pelo diminutivo, que nos atendeu muito bem e nos colocou em contato com Gianpaolo, que mora na Granja, um sítio onde o senhor morou muito tempo. Exatamente. E aí o Gianpaolo teve a gentileza, nos fez a gentileza de mandar o que ele tem na parede, uma coisa que o senhor doou há um bom tempo para ele, que o senhor gosta muito, sempre gostou, né? E a gente queria pedir aqui a TI para exibir. Não tem áudio, é só o vídeo, para o senhor poder conhecer o que está lá no sítio onde o senhor morou. TI, por favor, exiba aí o vídeo. Vai ter um movimento aqui. Ai. Esse quadro de Velázquez aí é fantástico. Aí. Esse vídeo foi feito amadoristicamente, mas afetivamente por Gianpaolo. Eu estou comovido. E aí a gente queria fazer homenagem. A gente queria fazer homenagem ao senhor. Uma homenagem. Eu nunca soube que isso existia. Você está me apresentando uma coisa que eu nunca soube que existia. Pois é, então eu fui descobrir, porque um dia eu li a respeito do senhor, que o senhor adorava as charges, as caricaturas e os personagens que inventava em cima da sua figura pública. Eu me lembro de garoto... Então eu vou te contar uma coisa. Eu lembro do doutor Sardinha de Jô Soares. Vou lhe contar uma coisa. Quando fazia uma caricatura achando que estava me ofendendo, eu mandava comprar o original. Para colecionar. Agora, ministro, caricaturas com o senhor, charges foram feitas às centenas, aos milhares. Cadê o restante? O senhor doou? O restante desapareceu. Não, eu ainda tenho umas 300 ou 400, mas estão perdidas. Essa organização aí do Gianpaolo, para mim, é uma surpresa, inclusive. Pois ele fez de forma carinhosa, disse que acompanha o senhor. Eu estou vendo, ele enquadrou todo. Emoldurou tudo. Emoldurou tudo. Fez vários vídeos para poder a gente fazer essa homenagem ao senhor. Muito obrigado, viu? Eu estou realmente comovido. O senhor merece, ministro. O senhor faz parte do... Aqui nós temos 3 gerações de jornalistas. O senhor faz parte do universo da vida de todos nós. Desde os anos 60, quando eu era apenas um boyzinho, pequenininho, um menino pequeno, até a vida adulta. Então, o senhor continua ditando, não regras, mas ditando alguns caminhos, algumas lições, que, infelizmente, parece que alguns governantes que mandaram lhe chamar não ouviram direito, né? Isso é um pouco de história. Na verdade, eu me poupei a vida inteira de dar conselhos.
conselho é gratuito, não vale nada. Conselho gratuito não vale nada, não. Então, e o que é que vale, ministro? Eu acho o seguinte, é ilusão pensar que alguém aconselha governos. Ou você tem o poder, e como eu disse, exerce o poder com o conhecimento que você tem naquele instante, com as restrições que você tem naquele instante. É o caso do sou eu e minha circunstância. Então, o que acontece? Ou então não adianta nada, porque cada um exerce o poder naquele momento com o conhecimento que ele já teve. Ninguém adquire conhecimento no poder. Você, com a circunstância que você encontrou. Sou eu e minhas circunstâncias é Ortega y Gasset. Isso Ortega y Gasset. Isso. Everton Dantas. Everton? Vai. Opa, voltei. Ministro, a minha última pergunta é isso, né, Gerson? A gente está encerrando, não é isso? Vou encerrar com você, Cerejo, eu e aí o presidente Viveiros. Minha última também é uma pergunta simples, como foi a primeira. Se o Brasil tem jeito. Eu não tenho dúvida. Dantas, fique tranquilo. Os economistas não têm capacidade para destruir o Brasil. Muito boa. Vicente Cerejo. Ministro, então, se não são os economistas, quem tem capacidade de destruir o Brasil? Cerejo, acho que ninguém. E pode nos atrasar, pode dificultar, pode impor alguma restrição, mas seguramente não há como segurar. É o que eu lhe disse. Eu vejo hoje há uma disposição, uma capacidade de inovar. Eu sempre uso essa Paraisópolis, que é uma comunidade aqui enorme, mais de 100 mil pessoas, a capacidade de se auto-organizar, de se autopoliciar. Quer dizer, com todas as dificuldades, Sérgio, não tem água encanada, não tem esgoto tratado. Quer dizer, são as pessoas que receberam menos do Estado, mas que têm uma capacidade de se auto-organizar. Essa gente, no momento em que tiver uma liderança realmente sólida, crível, vai pôr esse país para rodar de novo, como rodou. O senhor não tem medo do ministro Weintraub voltar? Ainda bem que ele está em Nova York, em Washington. Arranjou um bom Deve estar emprego. atrapalhando o Trump agora. Ministro Delfim Neto, professor e ministro, professor e economista Delfim Neto. Aliás, professor, quem é repórter vai ser para sempre repórter, quem é professor, para sempre professor. Professor Delfim Neto, na briga, a minha última pergunta, na briga entre China e Estados Unidos, pode sobrar alguma coisa positiva para nós, o Brasil? Não acredito que seja bom para o mundo. Primeiro, que eu acho o seguinte, é óbvio que os Estados Unidos é uma potência decadente e a China é a potência emergente. A luta do Trump com a China mostrou a imbecilidade do Trump. Ele tinha toda a razão. A China só é o que é porque nós fingimos que ela era uma economia de mercado e demos a ela as condições de expandir as suas exportações, o que foi muito bom para o mundo, porque elevou o nível de renda do mundo. Mas o Trump devia ter chegado no governo, ido à OMC, dizer, pois bem, nós demos para a China todas as vantagens. Foi muito bom. A China hoje é uma grande consumidora e uma grande fornecedora de bens. Só que vamos decidir aqui. Ou ela obedece todas as regras do comércio internacional, ou ela obedece à OMC, ou todos nós vamos suspender nossas importações da China. A China teria sido conduzida para ser uma economia de mercado, sem guerra, sem briga. O Trump foi muito burro, o Trump realmente é um tortopira. Ele é incapaz de se opor àquela inteligência, àquela sutileza da política chinesa. Ele fez tudo errado. Eu vou lhe dizer uma coisa,
Da China eu só tenho inveja. Agradecer imensamente. Professor, foi como eu disse no início, foi uma aula, a tribuna está muito feliz de poder contar com sua entrevista. Eu tenho certeza que essa entrevista ela vai repercutir bastante pelas frases de efeito, pela sua competência, e faço nossas as palavras de Gerson. Espero que o senhor continue vivo e lúcido dessa maneira, continue aconselhando o povo, que a gente sabe que o senhor aconselha, né? Que nos próximos o senhor aconselhe bem. Agradecer também à Assembleia pela parceria e que a gente possa em breve repetir essa entrevista, porque ficaram faltando muitas perguntas para serem feitas. Pois a honra será minha. Terei o maior prazer de repeti-la. Professor Cerejo, suas palavras finais. Eu quero agradecer aos meus companheiros Gerson e Everton pelo convite e quero declarar mais uma vez que foi um privilégio poder entrevistar e conhecer de perto e ao vivo a lucidez do ministro Delfim Neto. A alegria foi minha e a honra foi minha. Viu? Então, até mais. Até mais.